povo, o Dr. Carlos Godoy, o doutor da roça, para mais um Doutor da Roça Responde. E hoje, para variar, vamos falar de holding, mas para variar eu vou falar das minhas experiências, né? Do que a gente passa aqui. Na prática, eu tento levar para vocês aí como uma forma de conhecimento e agregar aí valor na decisão de vocês aí em relação a um planejamento sucessório. E hoje eu gostaria de falar, vamos colocar assim como dica de holding, fica até para o editor aí a dica de colocar esse tema como dica de holding, porque hoje nós vamos falar, aconteceu agora comigo na parte da manhã, cliente que possui imóveis locados e não locados. Ressalto, eu atuo assim, eu trabalho assim, gosto, fico mais à vontade. Eu, tanto quanto gosto de deixar meu cliente, acredito que ele fica mais à vontade, vai ser melhor para ele, por isso que eu aplico desta forma. Nada impede de você ter imóveis locados e não locados na mesma holding, dentro ou debaixo do mesmo CNPJ. Posso integralizar tanto o imóvel locado como não locado, não há impedimento legal para isso. Mas, portanto, contudo, todavia, eu gosto sempre de criar duas, né? Muitas pessoas chamam de duas células, cofre, seja qual for a denominação, mas no fundo duas holdings. Uma para um acervo patrimonial, aonde eu vou deixar ali o meu apartamento, a minha casa de praia, a minha chácara e por aí afora, e uma outra onde eu tenho meus imóveis locados, seja um apartamento, sala comercial, loja, galpão, o que for, mais uma para receber aluguéis e a outra como acervo daquele meu patrimônio. Por quê, doutor? Eu acredito e tenho a certeza, na verdade, de conseguir uma gestão muito mais tranquila quando a gente divide uma coisa da outra. E a gente, os porquês já sabe, né? Quando eu integralizo um imóvel com renda na pessoa jurídica, eu consigo a minha redução de carga tributária, que é um dos benefícios da holding. Então, se eu recebo hoje na pessoa física, eu pago 27,5% sobre esses valores que eu recebo, e lá na jurídica isso vai lá para aqueles 11% e tal. Então, assim, vamos deixar uma para gestão realmente dos aluguéis, uma holding patrimonial ali, e vamos deixar uma célula para o acervo. Traz tranquilidade, não vou falar aqui sobre o ITBI, mas tem diferença de ITBI, lá, lembra lá do 156 da Constituição, que dá isenção na integralização e tal, não é o assunto de hoje, e sim é realmente a praticidade em se tocar o planejamento sucessório tendo duas holdings. Né? Ainda mais se você tem filho só, se tem imóvel ali que é dado em garantia ou não, então tem vários detalhes. Então, voltando, não há impedimento, não tem nada que impeça você de colocar todos, né? Obviamente sempre tem o estudo do caso, mas eu gosto de atuar e trabalhar com duas. Eu acho que não tem por que três, conforme o caso, conforme o cliente. A gente sempre parte de uma análise inicial para poder orientar o cliente. Cada cliente, por mais que sejam imóveis locados, por mais que sejam imóveis de bem família, seja o que for, rural, urbano, seja onde for, antes de qualquer proposta para o seu cliente, antes de você expor qualquer coisa, analise bem o caso. Analise as matrículas, os imóveis e principalmente qual o porquê que aquele cliente busca a holding. Quais são os benefícios? Qual a expectativa da família com uma holding? Para que ele quer? Então, sabe, não, se coloque no lugar dele, ouça a história dele e aí a partir da história dele você vai direcionando. A gente não é obrigado a saber tudo. Então você colhe informações, traz para o seu escritório, estuda, analisa, conversa e aí você volta com o seu cliente e vai aparando arestas e chega num consenso. Né? Olha, isso, eu acredito que vale a pena, isso são prós e contras para isso e por aí afora, tá bom? Então sempre assim,
não é nunca nada generalizado. Estudamos caso a caso e levamos aquilo que é de melhor para o nosso cliente. Fica o Doutor da Roça Responde de hoje. Até a semana que vem. Tchau, obrigado!